Queria falar um pouco desse lance extra-campo também que você puxou com o Danilo, porque as últimas semanas, assim, foram de muitas discussões sobre isso, porque teve várias coisas Muita positivas. coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa ao mesmo tempo, e acho que muitas coisas positivas, né? Eu acho que a entrevista do Cuca me surpreendeu muito, assim, a entrevista não, o pronunciamento, né, que ele fez no final da entrevista dele, depois a condenação do Daniel Alves, que nessa segunda pagou fiança e saiu. A decisão do STJ de prender o Robinho também. E aí, diante de tudo isso, a gente teve declarações importantes da Leila Pereira, né, que foi convidada para chefiar a delegação lá da seleção brasileira. A única mulher entre eles. Sim. E as declarações do Dorival, que eu achei meio complexas assim também. As do Danilo foram bem melhores. E aí eu queria saber de você, como mulher, como uma jornalista que acompanha o futebol, enfim, todas essas questões, o que você espera realmente dos atletas, dos homens em geral, assim? O que o Danilo falou, a maneira como ele falou, você acha que é um passo importante? É isso que se espera dos atletas? Como que você vê toda essa situação, assim, e o papel do homem nessa discussão? É isso, é um debate, é uma discussão, é um tópico tão relativo na nossa sociedade, no nosso desenvolvimento, quanto o racismo que a gente está, infelizmente, passando com o Vinícius Júnior, né? Então, assim, você vai numa coletiva de imprensa e você pede para os jogadores falarem um pouquinho sobre o que o Vini está passando e eles falam com a maior tranquilidade. Porque eles estão falando de um semelhante ali, eles estão falando de que um amigo deles estão passando, um companheiro de trabalho, enfim. Agora, quando o assunto é sobre a mulher, eles ficam super incomodados. Porque eles sabem como as coisas funcionam. Eles podem ter sido um homem babaca quando eles eram jovens, e o babaca é o que puxa pelo braço, é o que força o beijo na balada, é o que insiste, é o que fala da roupa, é o que conversa na rodinha. Ele pode ter sido essa pessoa, porque é um problema social. Então, assim, todo homem, ele já é um potencial babaca, porque socialmente ele foi feito para isso. Ele foi iniciado com esse pensamento idiota. E aí, graças a Deus, ele tem a oportunidade de não ser mais um babaca. Então, assim, o desconforto que causa no homem, ele é por isso. Ele é porque ele olha pro lado e ele sabe que ele tem amigos que fazem isso. Só que quando o assunto ele vira um assédio sexual / estupro, ele é chocante no íntimo do homem. Eu tenho certeza absoluta que eles ficaram chocados. Mas ainda assim, o assunto estupro, ele gera muita margem para debates. Então, por exemplo, assim, mas eu não vou ajudar o meu amigo que está lá sendo acusado por estupro, eu não vou pagar a fiança dele enquanto ele não é condenado. Ele merece, né? Ele merece a presunção da inocência, da dúvida e etc. Tá bom, ele merece, realmente ele merece. Mas você sabe que o fato de não ser apenas uma penetração é estupro? Ou não? Você realmente se colocou nessa condição de saber o que é? De entender o que é? Que nem o Tite deu a declaração de que ele não sabia tudo sobre o caso do Daniel Alves. Não sabia porque não quis? Aí, esses Isso são os que detalhes, me indigna mais ainda, sabe assim? Eu não sei, porque você se colocou na condição de não querer saber. Sim. Então, o incômodo é por que os homens fazem tanta questão de estarem ausentes do debate? Sendo que o debate é para todo mundo. O debate porque pega muito, né? Não, mas eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho esposa. Você tem amiga também. E a sua amiga passa por isso. E se você não tiver ninguém também? E se você não tiver ninguém, você vive numa sociedade. Exatamente. Né? Você não precisa ser negro para você combater o racismo. E você não precisa ser mulher para combater o assédio sexual. O crime contra a mulher. A violência contra a mulher. Então, quando a gente fala de inserir os personagens do esporte, e é o esporte, porque isso acontece na NFL, isso acontece no basquete, isso acontece em várias, ginástica. porque é um problema social, na ginástica. Então, quando nós mulheres, a gente pede tanto envolvimento dos personagens do esporte na causa, é porque a gente quer transformar a sociedade, a gente não quer transformar o papel da mulher na sociedade. A gente quer transformar o homem. A gente quer que o homem se transforme também, se coloque nessa condição. Então, assim, o Tite depois foi pautado por uma assessoria para falar sobre o assunto. O Cuca foi pautado por uma assessoria para falar sobre o assunto. Que sejam pautados.
que se coloquem nessa condição de querer ser pautados, entendeu? E falem sobre o assunto. Não dessa forma de que, se realmente... Não é se. Aconteceu, foi condenado. Não tenha medo de falar. Você não precisa citar nome, você não precisa... Sim. Foi condenado. Em caso de condenação, eu acho que tem que cumprir o crime. Acabou. E uma coisa também nesse assunto que eu acho que a gente... o personagem conflita é a ideia de... Quando você toca no nome do Daniel Alves ou do Robinho, e numa coletiva de imprensa e pergunta, o objetivo não é que você macete o cara, né? Tipo assim, ninguém quer que o Dorival chegue lá e fale assim, o Daniel Alves é um mau caráter mesmo. Exato. Não é sobre isso, isso tá resolvido. Isso tá resolvido com a justiça. É sobre o cara se posicionar de... É importante que aconteça, é importante a condenação. É o cara dar uma versão que seja a mais polida, que seja a da assessoria, mas que traga luz ao assunto. Ninguém tá querendo que você bata no personagem. O personagem já tá sendo batido só pelas consequências dele. Já é o bastante. Então, assim, a gente... quando a gente vê posicionamento de alguém... Porque, assim, é muito difícil também você colocar o cara nessa situação do Dorival, por exemplo. Tá acontecendo um monte de coisa. Porque o cara pode realmente ter uma relação pessoal com o criminoso ali. E aí quando você toca nesse assunto, o cara entra nesse limbo de, se eu falar isso, eu vou estar falando dele. Não, cara, você não tá falando dele. É maior que ele, entendeu? O problema é porque, justamente, a gente nunca normalizou falar sobre o assunto. Sim, sim. Então, assim, o estuprador, ele pode ser um jogador de futebol, inclusive do seu time. Exatamente. Assim como ele pode ser o cara da esquina que só trabalha na noite ali pra pegar a mulher no escuro. Exato. E a gente não normalizou esse debate. Porque o assédio acontece dentro de casa, o assédio acontece dentro do clube, o assédio acontece em qualquer lugar. Sim. E nesse sentido, eu acho que das coisas que o Danilo falou, que eu achei mais interessante, assim, é o lance do papel da CBF na formação ali dos jovens, né? De discutir esse assunto, porque... Realmente é um puta problema, né? Muitas vezes dentro da família isso não é discutido, não é discutido na escola, com certeza não é discutido. Não sei se hoje em dia, mas e como a Mari na minha falou, escola nunca foi discutido isso. A gente... Uma coisa que é muito clara, assim, principalmente quando tem esses assuntos quentes, que pra mim fica muito claro, isso no lado do homem. Em 10 anos, é outra sociedade. Totalmente. É outra. Hoje eu tenho 33. Quando eu tinha 23, o meu comportamento era o outro, mas não era o meu. De todo mundo era. Quando eu tinha 13, então, vixe. Sim. Eu era ensinado a fazer. Não é que falavam que era normal pegar a menina no braço na balada. O que era ensinado era o protocolo. Quando você estiver na balada, a menina passou do celular, você puxa o cabelo dela. Sabe? Aí quando você faz, isso não faz sentido, e as coisas vão caminhando pra todo mundo entender que isso não faz sentido, vai ficando natural a ideia de, então vamos fazer o seguinte, você não encosta mais na mina, um passo. Pô, então se a mina estiver bêbada, você não vai lá e outro passo. E parece bobo, mas assim, como a gente vive nessa sociedade de ensinar essas coisas, se a CBF não senta com um moleque de 17 anos do Hendrick e fala, irmão, você vai ser assediado, você vai ser procurado, e se você não se privar, você vai se expor. E não tô nem falando de crime, não. Tô falando de, tipo pessoas, assim, né, se expor em rede social, papapá. Isso tá claro pra você? Tá. Isso é fácil de entender. Vamos falar sobre crime? Se você estiver num lugar e uma mulher disser pra você não, mesmo que você esteja dentro do banheiro, meu amigo, a resposta é uma só, é não. Então, assim, aprofundar nele, porque se vier dele, sabe? Se parte dele esse movimento, o próximo vem igual. O próximo vem igual. Então, eu concordo muito que a CBF fica muito preocupada na palavra do Dorival. Pô, o Dorival é um cara que tem 50 anos de futebol. Beleza, o pessoal tá preocupado com o que ele vai fazer com a seleção. Quando a nova imagem vem sendo construída, a gente tem uma chance maior, sabe? Eu acho que a gente devia cuidar muito mais de ensinar de baixo pra cima. É essa a ideia. E mais do que seleção, é uma formação geral dos clubes e dos jovens do futebol. Claro, quando o Cuca assinou com o Corinthians, a gente estava debatendo esse assunto lá no Sport Center, e foi bem na época do escândalo das apostas, né? Surgiu o escândalo, CPI, enfim. E na época o Inter promoveu uma palestra para conscientizar os jogadores da base sobre apostas. Sim. Que não é legal, que não pode, pipipi, papá. É isso, é o caminho. Vamos fazer uma palestra para conscientizar sobre violência contra a mulher. Isso. E para além disso, assim, nós como sociedade, a gente errou em muita coisa. Inclusive em colocar o jogador de futebol num pedestal de que, perfeito, meu ídolo, você é o cara, você faz o que você quiser da sua vida. Porque o abuso, ele não necessariamente é sobre sexo, ele não necessariamente é sobre atração, ele é também, ou principalmente, sobre poder. Exato. Sim. É a relação de poder ali. É de que, como assim,
jogador de futebol do time tal, você tá falando não pra mim? Uhum. Não tá. É. Ninguém fala não pra Não, mim. e outra, né? E a falta Meus pais não falam não pra mim, meu empresário não fala não pra mim. Você vai falar não pra mim? Não, e a falta do medo do... Você vai falar isso depois? Pode É. falar. É. Tudo bem, sabe assim? Tipo, Exato. não ter medo de... Por isso que esses São exemplos... os áudios do os áudios do Robinho, Robinho. né? Por isso que esses exemplos, assim, acontecerem coisas reais, torna real, né? Sim. Porque enquanto tá no âmbito do... Se o jogador fizer, vai ser punido. E ninguém é punido, parece que não acontece. Quando acontece, você fala... Pô, chegou, meu. Tá vendo? É negócio da próxima. É cuidar da próxima. Porque quem tá na mesma linha hoje, já vai estar... Todos os jogadores que conviveram, babá, já estão no mesmo pé atrás de, meu... A partir de agora tem que tomar muito mais cuidado com o que eu faço, onde eu vou. Porque agora, se uma mulher reclamar, já não é mais vai lá reclamar. Sim. Se uma mulher reclamar, virou um problema. Entendeu? Não, e tomara Independente de ser que- verdade ou mentira. Então, assim, o seu superpoder, de repente, não tá valendo mais tanto. E isso é importante, sabe? É trazer o cara pra realidade de... Você pode ser importante e ganhar mais dinheiro e tal, só que na sociedade, você é uma pessoa, você é um CPF normal. Então, haja de acordo com o que todo mundo deveria, no mínimo, E são fazer. cada vez mais casos, assim, né? Tomara que pelo menos essas punições, assim, essa eventual prisão do Robinho agora, o caso do Daniel Alves sirva de lição mesmo, para que isso deixar de acontecer. A gente sabe que não vai, né? Mas que pelo menos alerte Sim, aí sim. e sirva para vários homens pensarem sobre suas atitudes, né? E uma coisa também, só desse caso que a gente fala muito, óbvio, né? Quando a gente fala, é a posição do homem falando. A gente fala muito na ideia de parecer que defende o homem em alguns pontos. De tudo isso, tem um lado também que é muito importante de falar, e eu acho que a gente fala pouco quando tá querendo bater nos culpados, que é a vítima denunciar, meu. Ter coragem de, tipo, que seja no modelo da... O modelo que você vai fazer, você escolhe. Pode ser no modelo do Daniel Alves, que quis ficar É totalmente Anônimo. invisível, né? Assim, sem identificação. Pode ser que você queira fazer um barulho, não importa o que seja, mas assim, tenha coragem de se posicionar, de denunciar. Porque se acontece com você e você não faz, automaticamente você abriu a margem pra próxima. Sabe? Se você dá É todo um sistema, né? Isso. Assim, o sistema, primeiro que o sistema ele precisa te proteger. Uhum. Ele precisa, antes de te proteger, ele precisa te acolher. Exato. Então, assim, quando eu falo sistema, eu não falo só o sistema judiciário, enfim, o sistema criminal. É a sua rede de apoio também. E a sua rede de apoio inclui os homens, assim. A sua rede de apoio, ela precisa te acolher. O acolhimento é fundamental nesses casos, assim. Por isso que lá na Espanha funcionou, na Catalunha, porque existia um protocolo de acolhimento, de identificação de uma potencial vítima de algum abuso, e ela só conseguiu seguir em frente porque ela se sentiu acolhida. Sim. Ela sentiu que em nenhum momento a palavra dela ia ser colocada em dúvida, porque ela não queria denunciar. Ela queria ir embora. E assim, o vídeo absurdo do Robinho tentando se defender assim, da coisa mais nojenta que existe, porque ele coloca isso em dúvida. E assim, ele dá conselhos para uma mulher. Sabe, cara, não. Você não sabe o que é ser uma mulher. Então você não pode falar o que ela deveria ter feito. Ela fez o que ela conseguiu fazer. Porque aconteceu um abuso ali. Sim. Nossa, Muito bizarro, esse do Robinho tem aquele documentário do UOL, né? É. Cara, eu não sou uma pessoa de me abalar com muitas coisas, porque eu acho que as pessoas são ruins, existe um lado ruim das pessoas. E, cara, os áudios dele, o que me pegou muito foi na parte do... Cara, que indiferença, né? Tipo assim, ignora o tamanho eu do acho problema, que é a isso- indiferença. Tipo, o cara tá tratando do assunto. Mas eu acho que esse é o a principal sensação, ponto. a sensação É de muito impunidade, louco, né? Então, esse esse é o poder. principal ponto que a discussão é importante, porque é absurdo esse tipo de crime, mas como a gente falou aqui em outros momentos, o que é mais absurdo é o criminoso não ter a dimensão do que ele está fazendo. Porque a pessoa que comete outros crimes, ela sabe a dimensão do que ela está cometendo. Uma pessoa que comete um assassinato, ela entende a dimensão ali do que ela está fazendo. Um assaltante de banco sabe a dimensão de um assalto. Agora, o cara tá fazendo um abuso sexual, ele não entende a dimensão criminosa. Ele não configura isso como crime. Na Ele cabeça configura dele... isso como um ato normal. Então, ele não consegue ter essa percepção da gravidade do que ele tá fazendo. Entendeu? Trata com brincadeira depois por trás, conversando com os amigos, porque acha que não vai dar em nada e porque não entende aquilo como um crime, entendeu? Ele fala coisas ali tipo, ela só fez isso, como se a gente só fez isso, como se, porra... Como se tivesse mínimo e máximo, né? Não, então tudo bem. Bom. Não tem uma então, régua. então tudo bem, então tudo bem. Enfim.
Mas loucura. Dito isso, vamos passamos do passar pro assunto, próximo do assunto mais que bom que a necessário, gente tenha chato, discutido necessário, isso. mas necessário. Claro. Obrigado, Mário. Isso é, Não, pra imagina. gente é importante porque senão a gente fica nesse papo de dois caras tendo que ficar nessa Sei. mesma situação de então tem alguém pra bancar as coisas E é aqui, importante muito bom. que Obrigado, esteja sendo Mário. discutido e a gente traz isso de novo porque, que nem a gente falou essas últimas semanas, esse foi o grande assunto assim, Claro. Uhum. da imprensa brasileira. O Danilo falou bem ali na seleção, enfim. E é importante a gente falar disso.